Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Nossa primeira live da Vista Santidade. Eu sou o João. Hoje nós vamos partilhar um pouquinho aqui sobre a fé e a razão. Vamos iniciar um projeto de live toda semana com o tema atual da Igreja Católica, trazendo aqui a da Vista Santidade, tá bom? Nossa loja, você pode conhecer também pelo site loja-vistasantidade.com.br. Nós temos a missão de levar artigos religiosos, a moda católica até você. E hoje nós estaremos recebendo aqui o convidado, o professor Robson Oliveira, para trabalhar esse tema conosco, fé e razão, um tema tão importante para a nossa Igreja Católica. O pessoal está chegando aos poucos, o Robson já está chegando por aqui também, a gente já vai aceitá-lo. O Robson ele é professor em filosofia, doutor. Vamos só aceitar a solicitação dele aqui. Bom, tá indo, o Robson já está chegando. Bom, lembrando que vocês também podem mandar as perguntas de vocês, tá bom? Pelos comentários, para que a gente possa passar ao nosso professor. Cadê o Robson? O Robson está atrasado. Professor Robson, você está aí? Você já chegou? Lembrando que hoje nós vamos trabalhar o tema fé e razão aqui na Vista Santidade. Toda semana a gente vai trazer um tema da Igreja Católica para vocês. Só estamos aguardando aqui, o professor Robson. Ele ainda não mandou a solicitação, ele está fazendo os contatos dele lá, chamando o público dele, e ele já vem. Bom, primeiramente a gente tem que lembrar, a fé e a razão são dois pilares da sociedade, dois pilares da doutrina da Igreja Católica. Elas não podem ser desmembradas, e nós devemos viver harmonicamente. Bom, nossos convidados estão chegando aos poucos. Pronto, o professor Robson está chegando por aqui. Vamos aceitar a solicitação dele. Boa noite, João. Professor. Tudo bom, Robson? Tudo bem, graças a Deus. Como é que Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você me ouve? Ouço sim. Como diz Então, o cara pessoal, lá, ouvo sim. ouve. Hoje, lembrando ao pessoal, nós estamos iniciando uma série de lives da Vista Santidade, onde nós iremos debater alguns temas da Igreja Católica, alguns pontos, alguns dogmas de fé. Vocês também, nossos convidados, podem já fazer as perguntas, passando as perguntas. Nós já temos algumas aqui que vocês enviaram pelos stories, e nós vamos passar ao professor depois, tá bom? Antes de mais nada, eu queria pedir ao professor Robson, para quem não o conhece, que ele fizesse uma apresentação da sua formação. Quem é o Robson? Bom, João, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Robson é uma pessoa comum. O Robson é o mais velho de 3 irmãos. O Robson trabalhou como todos os homens pobres do Brasil. Estudou em colégios particulares com bolsa, depois
públicos. E aí, por uma ação de Deus, um dia eu conto para vocês, que me converti. E aí tive acesso ao mundo do conhecimento por causa da bagagem que tem a Igreja Católica. E aí eu fiz filosofia, fiz 2 vezes filosofia, fiz na UERJ, e aí depois da filosofia eu fiz mestrado e fiz doutorado. E aí, em 2009, acabou meu doutoramento. Comecei a trabalhar, como todo mundo tem que trabalhar, pagar as contas. E aí, agora em 2016, 2017, não lembro mais, fiz um pós-doc, um pós-doutorado, na verdade é para continuar estudando, né? Porque depois que você vira professor, não há paz nessa terra. Não há paz, não há lugar tranquilo, não há lugar confortável. Você tem que estar sempre estudando. Então é isso, assim, mais algumas coisas importantes que eu acabei esquecendo. Nesse período aí do início da faculdade até hoje, eu casei. Eu casei depois de estar na faculdade. Antes de sair, casei no meio antes de terminar a faculdade. Casei em 2000, aí tenho 3 filhos. Casei com a dona Márcia, temos Mariana, Rafael e Guilherme. Bom, isso é em brevíssimas palavras. É o Robson, João. E uma coisa importantíssima, né? Eu sou ex-campeão brasileiro, isso é muito sério, é muito importante. Tem que dizer. Isso é pecado mortal, não torcerás para o Flamengo. Não adianta vir que não é. Mas futebol não se discute, deixa quieto. Se discute sim, né, Bruno? Mas o nosso time está lá embaixo, então vamos falar de religião que é melhor. Mas o Robson também ele é professor, né, de filosofia no Seminário São José, seminário de formação dos futuros padres na PUC do Rio, de Niterói, na PUC. Então, professor, eu acabei não falando dele, mas quando eu comecei a trabalhar em vários lugares, né? Trabalhei na PUC, trabalho na PUC atualmente, trabalhei algum tempo na UERJ como contratado, algum tempo na Unirio como contratado, na UF não consegui. E aí os contatos foram acabando e fiquei só com a PUC. Então hoje eu sou professor da PUC do Rio, dou aula para os seminaristas do Rio e de Niterói. Já dei aula também em Nova Friburgo. Então atualmente é isso que eu faço. E o apostolado que eu faço, né, João, você sabe disso, um apostolado com as famílias e com o autoconhecimento das pessoas. Porque não é possível dar seu coração se você não tem o seu coração nas suas mãos. Então antes de você entrar no relacionamento, eu tenho clareza sobre isso, antes de você buscar o namoro, o noivado, o casamento, você tem que se conhecer e se possuir para poder se dar a alguém. Então, esse meu apostolado já tem aí mais ou menos 20 anos também, é de autoconhecimento e valorização do amor humano. Bom, então apresentado o professor Robson, né? A gente vai entrar no nosso tema de hoje. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a fé e a razão. O professor Robson vai explanar para a gente, né? Ele fica à vontade para começar da forma que quiser. Mas eu já deixo a seguinte pergunta, professor Robson. É possível para um cristão, para o católico, viver de forma coerente ao mesmo tempo a fé e a razão? Ou elas são independentes e não se misturam, não se correlacionam assim, no nosso dia a dia? Bom, a pergunta é boa, João. E ela toca em vários pontos importantes. Eu vou tentar encaminhar aqui eu não sei qual é a audiência que tem o Vista da Santidade, então vou tentar falar como se estivesse falando para alguém que não tem nenhuma formação, tá? Então, se por acaso fica muito baixo, você me levanta, tá bom? Pode falar da forma que você acha. Um primeiro ponto importante, dá para ouvir bem, João? Dá, né? Sim, tá dando para ouvir. O primeiro ponto importante é abandonar, deixar de lado a ideia de que fé e razão é coisa de crente. Não é. Não é. Se não é assim, é possível para o católico viver fé e razão? Como é que você que é cristão... Não. Esquece isso. A razão independe da fé. Independe. Então, eu sou cristão... Eu posso, no meu processo de conversão, João, não foi a fé que me foi apresentada primeiro. Não foi. Foi a razão. E pela razão eu vi a necessidade de ter fé. Veja como o processo é diferente.
Porque se você vai no inverso, aquele que já não tem fé, fala assim, isso não é para mim, eu já não tenho fé, não serve para mim. Historicamente, a razão veio primeiro. É isso que é curioso. Historicamente, a razão veio primeiro. Bento XVI tem um livro chamado Fé, Verdade e Tolerância. Tá? É um livro que tem aí, acho que é das Caríssimas Irmãs Paulinas, se não estou enganado. E lá no meio do livro, eu não vou estar aqui, por acaso não está aqui na mão agora, ele fala assim, parece que a filosofia grega ter vindo imediatamente antes da encarnação do verbo, diz para nós que a razão, a filosofia, tem que sempre anteceder a fé, a encarnação. Ele escreve isso, João. Escreve isso. Ele não está dizendo que tem que ser assim. Porque tem casos na história em que a fé parece que veio antes. Mas ele fala, parece que essa é a vontade de Deus. Que antes de chegar à exigência da fé, eu tenha trabalhado antes os condicionamentos da minha razão. Por esse motivo, fé e razão se implicam mutuamente. Então pensar assim, para nós que temos fé, como fica? Não, fé e razão se implicam de forma natural. Aqueles que têm fé já têm, de algum modo, um pouco de razão. E aqueles que falam que só têm razão, tem um monte de fé que não percebem. Eu vou falar rapidinho aqui, novamente, eu não sei qual é a audiência da Vista Santidade, então vamos lá. Você imagina alguém que fala assim, não, eu sou muito racional, eu só ajo com a minha cabeça, eu não ouço o que os outros falam. Aí você pergunta assim pro cara, é verdade, cara pálida, você é você é um racionalista? Eu sou um pragmático, beleza. O pão que você come de manhã, você abre ele para ver se não tem uma barata ali, ou uma gilete? Ou você tem fé no padeiro? É fé que você tem, cara pálida. Você não tem nenhum motivo para imaginar que o padeiro não está bravo com a padeira, com a mulher dele, e não botou uma barata para te sacanear. Nenhuma garantia você tem. Você confia que o padeiro é gente boa. Só. Você, por acaso, se você pega ônibus, você não sai correndo quando anda no ônibus e vai lá ver se o motorista está bêbado. Olha, eu sou filho de rodoviário. Se você fizesse isso, você teria mais notícias. Mas você paga a passagem, senta, confiando que, tendo fé que o motorista é gente boa, que não vai sair dirigindo bêbado. Veja, aqueles que falam que são racionalistas, que só agem por razão, tem um monte de ações concretas na sua vida que usam de fé. Não a fé sobrenatural, a fé do crente, mas uma fé que nós chamamos de fé natural. Fé nas coisas. Fé que o professor é professor, fé que o padeiro é padeiro, fé que o médico é médico. Ela senta lá diante do proctologista, fala assim, doutor, eu tô com uma doença. O cara vai lá e faz o exame e ninguém pergunta, cadê seu diploma de médico? Você realmente fez medicina? Não, você confia, você tem fé que aquela pessoa não é um safado, não é um pilantra que está dando um golpe. Então, veja, João, contra esses racionalismos bobos, que falam tudo é fé, tudo é razão, tudo é razão, tudo é razão. E contra o erro contrário, que hoje está muito comum, que é o fideísmo, a fé cega. João Paulo II disse na Fides et Ratio, um documento famoso de 96 sobre a relação entre fé e razão. Diz São João Paulo II, né, santo agora. Fé e razão são duas asas do espírito humano. Sem uma das asas, o homem não voa, não adianta. Sem uma das asas, sem a fé ou sem a razão, o homem não voa. E nós tendemos, eu não sei por que raios, João, nós tendemos a escolher sempre uma coisa ou outra. Ou o racionalismo, né? Hoje o racionalismo está com um brado novo, né? Recentemente criado pelas mídias, né? O racionalismo, hoje em dia, é assim, ciência, ciência, ciência. É o racionalismo. Hoje em dia tem esse jargão. E o fideísmo é aquele que se prende de casa e reza e não passa álcool gel na mão porque a fé vai salvar ele. São dois erros. São dois erros absurdos. Né? Deus, eu estou quase citando de cor, tá, o documento que eu já li várias vezes. Deus que dá a fé, é o mesmo Deus que fez a razão. Então não pode ter contradição entre os dois. Simples assim.
Não pode ter contradição. Se tem contradição, ou a fé está errada, ou a razão está errada, ou as duas estão erradas. O que não pode é ter as duas certas. Você, só pegando lá dentro um gancho na sua fala anterior, você começou falando que a razão ela veio antes da fé. Né? Pelos estudos, a gente vê que a razão ela veio antes da fé. Um fato interessante, que muita gente às vezes eu já vi também muitas pessoas não concordando e acham estranho, não é nem concordar, acha estranho. Por que um jovem seminarista, quando entra no seminário, por que ele estuda antes filosofia e não já de cara teologia? Né? Ele tem 3 anos, se não me engano, né, aqui no seminário de Niterói, e para depois ter a teologia. Então, aí depende do seminário. Tem seminários que a formação é mais curta, 2 anos. Mas normalmente no Brasil acontece de ser em 3 anos de filosofia, um triênio filosófico, antes do quadriênio teológico. Então, antes de o cara pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, antes de aprender grego e hebraico, ele antes tem que aprender lógica, latim, história da filosofia. Por quê? Porque essa tradição que a fé ela é preparada pela razão é uma tradição bimilenar, João. Está lá no início do cristianismo, essa ideia clara e distinta, vamos dizer assim, de que a razão ela precisa preparar o espírito humano para a recepção de um dom que é a fé. É claro, também teve nesse período todo, teve briga, teve gente que achava o contrário. Mas o que prevaleceu no pensamento eclesial, e nós vemos isso confirmados em João Paulo II, em Bento XVI, em Papa Francisco, é que é mais saudável uma fé preparada pela razão, uma fé que tem limites, do que uma fé que não tem limites racionais. E aí eu teria mais uma aula para dar sobre isso, sobre os limites entre fé e razão. Aliás, já indico para você, João, se você quiser depois, eu te dou um jeito de... Tem um filme chamado O Destino, Le Destin, em francês. Mas consegue aí com legenda em português, que fala da história da vida de Averroes, um árabe filósofo do século XIII ou XII, não lembro de cabeça. Tá? Nasceu ali na Espanha, onde hoje é a Espanha, né? A Península Ibérica ali, na época que os árabes tomaram por lá. E a discussão toda é se a fé tem limites racionais. O filme é sobre isso. Averroes achava que tinha e seus contemporâneos achavam que não tinha. Quem venceu? Os contemporâneos de Averroes. Quem perdeu? Averroes. E a partir daí, o Islã tomou essa cara que nós vemos hoje. O Islã é fé sem razão, porque Averroes perdeu a disputa política da época, século XII. Entende, João? Então, é necessário entender que esse tema que você me convidou a falar é importantíssimo, porque se está jogando aqui a intimidade, melhor dizendo, intimidade é a palavra boa, a integridade do homem. O homem inteiro, não é o homem pela metade. Não é só o Robinson que crê, não é só o Robinson que entende. Quem entende e crê é o Robinson só, não são dois. Então, o estudo da fé e a confiança que a fé exige são exigências que se pedem mutuamente. Tá? E, claro, isso dá trabalho. Por esse motivo, que antes de pegar na Bíblia, todo sacerdote ordenado já fez antes 3 anos de filosofia. E teve aulas duras, viu? Teve aula de lógica, que é difícil. Metafísica, você teve aula de metafísica comigo. Metafísica, bem difícil. Então, ele tem que afiar bem a inteligência dele para antes de pegar a Sagrada Escritura. É interessante, professor, que a igreja, né, ela sempre deixou isso claro. Ela não nega a ciência. Né? Elas têm que trabalhar a harmonia. Tem uma frase muito interessante também do professor Felipe Aquino, que eu tenho anotado há tempo. Ele fala que a ciência, quando ela é bem entendida, ela revela o rosto de Deus. Né? É justamente o que você falou. Precisa a gente conhecer a razão, e pela própria razão a gente vem a conhecer ao Deus. Deus se revela também pela razão. E durante os anos, durante o processo histórico, na Idade Média, você pode até me corrigir, falar melhor, houve um processo, um dualismo, né? Uma questão de ver de uma forma má
tudo que é material, até mesmo um sorriso, de certa forma era tido como malicioso, e havia uma separação. Na verdade, há uma imprecisão aí, João. Não é na Idade Média, não. Isso é anterior à Idade Média e perdura até hoje, tá? Até hoje. Tem gente que fica brava com cristãos que sorriem. Eles acham que o cristão tem que andar sempre de cara amarrada e com cílios na perna. A pergunta era justamente essa. A gente recebe, desde o passado, essa tradição de separar muito isso, achando que o material tudo é pecaminoso. De que forma isso até hoje ainda influencia dentro da igreja? A filosofia é permanente, João. Exatamente, está falando exatamente isso. A filosofia é permanente. As ideias não morrem. Ideias não morrem. Por que essas ideias são perigosas? Porque elas não morrem. Você mata aquele que divulgou a ideia, mas a ideia não morre. Então, olha só. Historicamente, você pediu historicamente, a filosofia que deu origem a esse pessimismo com relação à matéria, ao sorriso, ao prazer, ao sexo, a filosofia ao corpo, a filosofia que deu origem a isso está lá no século IV a.C. Platão pensava que o mundo era feito de duas coisas, né? Matéria e forma. Né? Havia dois mundos, o mundo lá em cima, no céu, e o mundo aqui embaixo. Esse mundo aqui embaixo é o mundo da cópia, né? Do mundo lá fora, lá em cima. Então, nós aqui nunca vimos um cavalo, nós vimos cópias do cavalo. O cavalo real, o cavalo bom, o cavalo de verdade, está no mundo das ideias, lá em cima, no mundo ideal. Esse cavalo aqui é uma bala em cópia. Por quê? O que é de mal nesse cavalo aqui? A matéria. A matéria que é o que está de errado aqui. Porque lá no Topos Uranos, lá em cima, o cavalo sem a matéria, a ideia de cavalo. E aqui embaixo está o cavalo com carne. Esse cavalo com corpo, ele é ruim por causa do corpo. O corpo tem potência e portanto, traz malícia para o cavalo. Essa ideia de Platão, repito, século IV, V a.C. Essa ideia, quando chegou no cristianismo, ela foi recebida bem pelos cristãos, pelos neoplatônicos. Claro, não falando que existe um cavalo ideal e um cavalo real, mas que existe um céu perfeito e uma terra imperfeita. Então, Agostinho é o neoplatônico. Santo Agostinho. Ele tinha um ranço com a matéria. Ele tinha um ranço com o corpo. O que não impediu de ser santo, entenda? Isso não tem nada a ver com santidade. Tem a ver com perspectivas filosóficas. Isso continuou. Tomás de Aquino foi mais, eu entendo assim, foi mais esperto e escapou dessa armadilha da carne. Eu acho que ele conseguiu perceber que a matéria não é tão ruim assim. Mas permaneceu. Os jansenistas na França, no século XVII, XVIII, vinham assim, o corpo era mal. O corpo é mal. Tem que combater o corpo. E até hoje isso chega até nós, meio assim, meio velado. Tem gente que tem nojinho de sexo. Fala assim, o matrimônio é uma concessão de Deus. Deus ele não queria que ninguém casasse, mas porque o homem é fraco, ele permite que o homem se dê essas coisas, como sexo no matrimônio. Mas o bom mesmo é que não se case. Entende? Tem gente que ainda pensa, acha que por que o matrimônio é ruim? Porque tem corpo, porque tem carne, porque tem paixão. E a paixão, o corpo, a carne são ruins. Entende o problema? Sim. Até hoje tem gente... Esses dias eu passei na internet com um cara assim. Matrimônio é invocação, Matrimônio é um dom natural. Todo mundo é chamando de matrimônio. Cara pálida, é isso? Então não é sacramento? Não é um chamado especial de Deus? Deus chama a todos. Individualmente, exceto os que vão casar. Casal ele chama um embalde, assim. Um embalde. Os outros ele chama cada um por si. Antes que te formasse no seio da tua mãe, eu te conhecia, menos você que vai casar. Você é tudo embalde. Isso entende? Esse tipo de pessoa, personalidade, entende corpo mal, corpo ruim. Então, não quer estudar esse assunto. Então, só fazendo um paralelo, agora me veio à mente até mesmo o século XV, XVI, onde nós temos a separação da igreja. O próprio Lutero, ele era um monge agostiniano, né? Se eu não estiver enganado. Você acha que esse tipo de pensamento, por Agostinho também ter uma certa tendência platônica, isso pode ter até mesmo influenciado o Lutero e aqueles outros que o seguiram? Não, sem dúvida, assim. É claro que nem todo agostiniano é neoplatônico, e especialistas que conhecem Agostinho dizem que quando ele tendia para o
do pessimismo com a matéria, a teologia salvava ele. Ele filosoficamente tinha essa tendência, porque ele estudou, lembra que ele foi durante um tempo, esqueci agora a doutrina que ele seguia, que era duplicada, esqueci agora. Bom, quando ele voltava aquelas tendências da juventude, vinha a teologia e falava, Deus fez tudo, inclusive a matéria, salvava Agostinho. Mas isso não quer dizer que ele tinha bons olhares para a matéria. Os seguidores de Agostinho, os agostinianos, também tiveram essa tentação. Mas veja, não é só lá não, João. Todo mundo tem, como eu falei para você. Hoje em dia você anda por aí pelas capelas, pelas ruas, você vê gente que trata o corpo como se o corpo fosse mal. Veja como é importante ser inteligente, João. É importante. Obrigado por você me dar essa oportunidade. Eu faço jejum. Eu faço menos do que eu devia, dá para ver pela pança. Mas eu faço jejum. Se eu estou falando que o corpo não é mal, por que eu faço jejum? Estou sendo hipócrita, estou sendo contraditório? Não, é porque eu não faço jejum porque o corpo é mal. Veja a diferença. O corpo é bom, Deus fez tudo, inclusive o meu corpício, e viu que tudo era bom. Eu faço jejum para educar a minha vontade, não o meu corpo. É para castigar a minha vontade, que está rebelada desde o pecado original. Veja como é diferente a ideia. Acontece que porque as pessoas não são inteligentes, não estudam, acham que tudo é muito simples, muito fácil. Fala assim, não, eu tenho que castigar, eu tenho que fazer jejum porque meu corpo é mau. Não, meu filho, o corpo não é mau. Deus fez tudo, inclusive seu corpo. E seu corpo é bom. Você faz jejum para que você coloque ordem na casa. Quem manda em você não é a sua cueca, não é a sua calcinha. Quem manda em você é a vontade. Então você tem que fazer jejum para a vontade ficar educada, ficar civilizada. E interessante, professor, como o São Tomás de Aquino tem a teoria dele das cinco vias, né? Como chegar a Deus através da razão. E ele vem já o pensamento da igreja, na verdade, ele vem evoluindo, né? É muito importante a gente explicar isso, porque hoje em dia muita gente olha para trás, pensamento histórico, e diz que estava errado, diz que não é bem assim. É fácil para a gente julgar hoje, né? Com o conhecimento que a gente tem hoje, com a evolução do pensamento filosófico. Como que você entende esse pensamento de Tomás de Aquino nesse processo histórico? Ele vem contrapor, ele vem acrescentar, quando ele traz um pouquinho mais da razão? João, pergunta difícil essa. Veja, Tomás está no século XIII, tá? Ele morreu em 1274. Ele não é o primeiro a fazer uma via para provar Deus pela razão. Não é o primeiro. Eu acho que ele é o mais famoso, mas não é o primeiro. Agostinho tem umas vias, 8 séculos antes de Tomás de Aquino, 800 anos antes de Tomás de Aquino. Ali, Santo Anselmo tem outros. Assim, tem um monte de santo, um monte de filósofo e teólogo, que naquele período sentia a necessidade de falar para aqueles que conviviam com ele. Vejam, Tomás de Aquino está no século XIII. A Europa está tomada por árabe, João. Está tomada por árabe. Então, a Espanha, onde nasceu Tomás de Aquino, é espanhol, né? Ele tinha que conviver com o árabe. Então, as vias de Tomás, as vias de Anselmo, um pouco antes, as vias de Agostinho, muito antes, tinham uma tarefa só. Qual? Tornar a fé católica razoável para quem não tinha fé. Entende? Então, não é que a igreja nesse ponto, ela vem evoluindo. Não, isso sempre foi um processo da igreja. Tentar transformar o dado revelado em algo compreensível para quem está passando. Entende? É necessário fazer isso. Então não tem jeito. Isso vai ser feito. Robson, então quer dizer que a igreja está sempre evoluindo? Sim, até hoje. Até hoje. Há um erro comum. Há um erro rapidinho, João. Amaro, não está passando no YouTube não, cara. Estou passando só no canal aqui do João, tá? Curte o canal do João aí, Vista Santidade, tá? Dá um like aí. João, é um erro achar que a filosofia e a teologia já estão com tudo pronto. Eu só vou lá aceitar o que fala a igreja ou não. Não, meu irmão, tem muita coisa complicada ainda para se resolver, muita coisa. Coisa que está ainda se estudando, coisa que está ainda se
refletindo, mesmo na teologia. Veja, há dogmas, é claro. Os dogmas não se mexem, são as colunas da casa. Mas você pode achar mais colunas por aí. Você pode achar, é possível que ache. Então, quanto mais você estuda a sua fé, mais fácil fica você entender a sua vida e a vida dos outros. Então, nesse sentido, a igreja vem mudando com o tempo, você tem razão, mas ela não está se contradizendo e nem está negando o passado, isso só está avançando. E tem muito que avançar ainda. Olha, eu acho que nós não sabemos nem, sei lá, nem um décimo do que a revelação tem para nos dizer. Eu acho, minha impressão é essa. Claro, eu não estou dizendo que os dogmas vão avançar. Não, os dogmas vão continuar sendo dogmas. São dogmas. Mas nós vamos aprender outras coisas ainda, mais coisas que nós não sabíamos. Só para uma noção para quem visita o Cristo da Santidade. O dogma da Imaculada Conceição foi declarado, não tem nem 300 anos. Não tem, então, veja, um dogma importantíssimo, que já tinha referência no século I, II, já tinha gente lá falando da Maria como Imaculada Conceição, só foi declarado em 1800 e pouco. E não houve consenso também na época, né? Durante um período também, alguns religiosos ainda respeitavam porque o Papa, né? Mas não houve um consenso. Então, tem muita coisa ainda para aprofundar. Voltando um pouquinho sobre o Fidelis Ratio, que você falou aí agora há pouco, do João Paulo II, ela é escrita no final dos anos 90. A gente sabe que toda a encíclica, toda a carta do Papa, ela é direcionada à sociedade, à igreja, né, aos fiéis e a toda a humanidade, né, não só aos católicos. Mas ela vem corresponder, corresponder a palavra, ela vem de encontro ao momento que a gente está vivendo. Né? O Papa não acorda e fala assim, vou escrever hoje sobre tal assunto. Não é assim. Eu estou a fim de escrever sobre futebol, sobre filosofia, sobre cinema, não é assim. Ele, na sua concepção, o que o Papa, o João Paulo II, o que ele tenta nos dizer na Fé e Razão, e por que ele olha para a sociedade naquele período e fala assim, poxa, é importante hoje nós dizermos para a sociedade, para que eles possam entender bem como viver a fé e a razão. A igreja não nega a razão, mas a gente também não pode ser radicalista ou só racional, fideísta. O que o Papa João Paulo II na época viu e o que ele quis passar para a sociedade? Qual a mensagem dessa encíclica? Eu falo dessa encíclica porque ela é muito famosa, então, porque muita gente, sempre quando a gente fala nesse tema, sempre tem alguém que chama essa encíclica, né? E às vezes as pessoas falam só por conhecer, não por ler. É porque eu e você, João, vivemos um tempo em que, assim, João Paulo II é nosso Papa, né? É um Papa que reinou quase 40 anos, né? Eu não sei exatamente, mas desde a 70 até 2000 quando é que ele morreu mesmo? 2005. 2005, quer dizer, 35 anos. Talvez um pouquinho mais. Então, assim, tem gente que nasceu e morreu sendo só governado por ele. Então, é um Papa muito, muito grande. Mas entenda, esse chamado, eu acabei de dizer isso no início, esse chamado de que a fé e a razão são complementares, ele volta o tempo inteiro. Começou assim, recentemente, com Leão XIII, 1874, se não estou enganado, né? E depois veio repetindo. Só interrompendo, ele cita, né, na encíclica, então, acho que logo no início ele cita várias vezes eu quero dizer que assim, é uma tradição da igreja, como eu falei, é bimilenar. Você pega São Justino, Marte, lá atrás. São Justino é padroeiro da filosofia, está no século I. Então, é que para nós que estamos nesse finalzinho de meio do século XX, João Paulo II foi o Papa, porque a gente ficou com ele há muito tempo, então essa encíclica é pesada. Mas eu notei, quando chegou para o Bento XVI, que na encíclica dele sobre o amor, sobre a caridade, ele fala que a fé e a razão são convenientes. Na encíclica de João Paulo, de Francisco, Laudato Si, ele também fala isso. Então parece que todo Papa que chega tem que confirmar, olha só, não esqueçam, a razão não é inimiga, a ciência não é inimiga,
A ciência é nossa amiga. Entende? Acho que essa é a mensagem, João. Olha só. Nós não somos homens bipartidos. Não precisa fazer diferença entre o que eu faço em casa e o que eu faço no meu trabalho. Ou melhor dizendo, o homem que crê e o homem que trabalha. Não há necessidade de fazer isso. Porque há uma conveniência entre a fé e a razão. Entre a ciência e o credo. Há uma conveniência. Pode até me corrigir se eu estou falando bobagem, ser o filósofo, você sabe interpretar melhor do que eu. Mas o que eu vejo hoje em dia é que a ciência, por ela estar tão avançada, né, ela nos trazer tanto conhecimento em tão pouco tempo, e às vezes em um período de tempo muito curto, ela traz muitas novidades que em séculos passados não traziam. Então, eu vejo que a sociedade, o ser humano, está botando, por esse avanço todo, de certa forma está ficando deslumbrado, está botando muita esperança na razão, na ciência, e acaba deixando um pouco Deus, a graça, de lado, e está confiando, está fazendo da ciência um Deus. Né? Essa a grande questão, na minha opinião. E a sociedade acaba esquecendo de Deus e está endeusando uma ciência, e acaba esquecendo que a própria ciência, né, é um dom que é dado por Deus. Então, nós vivemos um tempo, João, penso eu, que é muito apegado a certezas. Isso tem uma história, tá? Você fez sua história, você sabe que os homens são frutos do seu tempo. Na Idade Moderna, no século XVII, essa certeza foi dada como ponto pacífico. Então, cogito ergo sum, diz Descartes, né? Então, nós somos ainda um pouco filhos disso. Então, nós temos certeza. E a ciência empírica promete essa certeza. Promete. E aí a gente fala, pô, então eu não vou ficar com a incerteza da fé, eu vou ficar com a certeza da ciência. E aí nós vemos pessoas que só saem de máscara, porque querem ter certeza que não vão passar, não vão pegar vírus. Pessoa que vive banhada em gel, porque ela tem certeza que não vai pegar. Entendeu? É tara por certeza. Esse tipo de espírito é que é ruim. Porque, na verdade, você não tem certeza de nada. Ninguém tem certeza de nada. Você vive de probabilidade. Né? Qual a probabilidade de uma criança saudável? Saudável. Sem nenhum tipo de contato com ninguém. Conexão do Robson, gente. Vocês estão. Alô, tô aí. Oi, agora Tô voltou, aqui. Robson. Você estava falando da criança. Então, eu estava dizendo que é muito baixa a probabilidade de alguém pegar meningite bacteriana. Muito difícil. Sim, sem contato com ninguém, muito difícil. Pois aqui em casa minha filha pegou. Ah, não tem certeza, não tem nenhuma garantia, entendeu? Mas nós queremos garantia. Então, respondendo a sua pergunta, João, muito boa pergunta. Por que hoje as pessoas rejeitam a fé? Porque elas acreditam que a ciência vai dar o que elas esperam. A certeza de alegria, certeza de felicidade, certeza de uma vida boa, certeza. E aí, quando chega um vírus que coloca isso em xeque, aí ninguém fica desesperado. Ninguém branquela, né? Desesperado. Quer dizer que eu não tenho certeza essa? Não tem certeza, afinal. Ninguém tem certeza. E o oposto também vale, né? Quando você cai pro radicalismo do fideísmo, já aconteceu um caso. Outras pessoas também já falaram isso comigo, que aconteceram com elas, e já aconteceu comigo também. De eu procurar um padre religioso, não é para confissão. Na confissão, né, a gente sabe, se o padre não nos der uma direção, uma mini direção espiritual, não tem problema nenhum, a confissão é válida, a gente vai buscar o sacramento da confissão para absolvição de pecados e acabou. O padre pode ser curto e grosso, da penitência, tá válida. É bom, né? Dependendo do contexto, se ele tiver tempo, ele pode até fazer uma mini direção espiritual. Mas não perdeu a validade. Muita gente acha isso errado se o padre não falar. O objetivo do sacramento não é isso. Mas, em momentos que não eram confissão, direção espiritual, aconselhamento, né? Eu já vivi isso com o padre, já me contaram também, duas pessoas já me falaram isso também, que a gente vai buscar o padre, a gente leva o problema ao padre, aí o padre fala assim, a gente entrega nas mãos de Deus e reza. Aí eu fico pensando, pô, a gente católico, né, de missa, tá sempre ali, de pastoral, de tudo, a gente não tá rezando, a gente não tá entregando a Deus. Às vezes o que a gente quer é um aconselhamento, lógico, voltado com os olhos da fé, com o padre, mas também, por exemplo, às vezes a ciência, de que forma? Olha, filho,
seu problema não é só espiritual, procura um psicólogo, né? Às vezes você está passando por uma depressão, às vezes você tem problemas não saúde mental só, mas foi a sua criação, né? Procura alguém que possa te ajudar, ou na escola um orientador educacional, né, que possa trabalhar isso bem, ou seja, a ciência de uma certa forma, né, através dessas outras habilidades, ela vai ajudar, mas aí o padre, não, filho, a gente entrega nas mãos de Deus e a gente reza. E a gente tentando esclarecer, não, confia em Deus, Deus vai te dar a graça de você entender esse momento. E, enfim. Exatamente. Então, é o que nós estamos falando aqui. É claro que tem que entregar na mão de Deus. É claro que tem que se benzer. Vê aqui. Aqui em casa, água benta, álcool gel e água benta. É claro que tem que ter água benta. É lógico. Porque nós somos cristãos também e sabemos que o espiritual implica. Mas também tem que ter álcool gel, como disse a nossa amiga aqui. Os dois. Porque aquilo que eu não faço, Deus não faz por mim. Deus não faz por mim. Então, esse é um ponto importante. São Tomás, que você citou, né, São Tomás de Aquino, diz na Suma Teológica que Deus prefere agir por meio da natureza. Ele age também sobrenaturalmente, mas isso é raro. Não é toda hora que ele age assim. Ele age assim, miraculosamente. Mas milagres não são comuns. Milagres, são raros. Ele prefere agir pela natureza. Então, é nosso papel facilitar a ação de Deus, tomando nossos cuidados, usando o álcool gel e confiando. Né? Nem o fideísmo de não vou fazer nada, não vou estudar, o importante é a fé, e nem o cientificismo, nem o racionalismo, que não existe fé, não existe nada espiritual, é só ciência. Ciência. Não, nenhum nem outro. São dois erros. Tá? Então, e nesse caso, João, no caso da ciência, eu fico bravo, porque eu sei que não é assim. Eu sei que não é assim. Tá? Porque no meu doutorado, que eu falei com você, no meu pós-doutorado, eu percebi que entre essas vírgulas, ciência, tem um monte de ideologia aqui que está escondidinha, para não parecer. Que parece que é ciência, mas não é interesse, é dinheiro público vindo. Então, na verdade, não dá para ser nem fideísta. É um erro achar que a fé sem razão possa ajudar o homem e também achar que a razão sozinha vai salvá-lo. São dois erros. E por esse motivo que a filosofia realista de Aristóteles e de Tomás de Aquino são boas dicas para nós. Falar um pouco mais perto aqui do microfone, que tem gente aí falando que está me escutando mal. Mas, professor Robson, só para a gente já encaminhar aqui o nosso fechamento, você olha para algum momento da história e você enxerga assim como um momento crucial, onde houve um distanciamento ou uma aproximação muito perigosa entre a fé e a razão, não necessariamente que tenha sido próximo a gente historicamente ou no passado, mas que tenha deixado herança. Você já falou um pouquinho, né, que as ideias não morrem, então mesmo que tenha sido no século IV de Cristo, elas trazem interferência hoje, mas de forma bem resumida assim, algum marco, na sua opinião, não precisa ser de consenso filosófico de todos os filósofos, mas na sua opinião, algum marco assim Pô, João, que isso trouxe grande prejuízo? Nunca me fizeram essa pergunta, nunca, juro. Mas assim, vou ficar em cima do muro aqui, tá? Vou dar uma resposta padrão. Depois posso pensar em algo diferente, mas assim, para a história do pensamento, nós identificamos a Baixa Idade Média, que é do século XIV e XV, como uma mudança que vai gerar a filosofia moderna e contemporânea. Esse distanciamento que há entre... essa cisão que há entre o homem que crê e o homem que faz ciência. Tradicionalmente, a gente coloca nas costas, na conta de um tal de Guilherme de Ockham, responsável por isso. Porque ele faz uma cisão entre o ser e o parecer. Então, para ficar em cima do muraço, que essa pergunta de fato nunca me perguntaram, mas esse momento foi um momento radical, porque gerou
a filosofia moderna. René Descartes, David Hume, John Locke, todos os outros, até chegar à filosofia contemporânea e dar no que deu hoje. Quer dizer, o que é que tem de mal hoje? Tem gente boa hoje? Claro que tem gente boa hoje. É óbvio que tem gente boa hoje. Mas qual a diferença hoje? É que hoje tem muito mais as pessoas têm muito mais dificuldade de entender o papel da sabedoria na vida das pessoas, na própria vida. Essa é a diferença. Veja, existia pecador na Idade Média? Claro. Lutero é um medieval. Qual o problema, então? É que naquele tempo, o homem comum tinha clareza do papel da sabedoria na vida dele. Ele sabia. Olha, eu sou camponês, eu pego feno e dou pro boi, mas eu posso ser santo na minha casa, não tem problema. A cidade é importante. Hoje em dia não tem mais, é muito difícil ter isso. Entendeu? É muito difícil ter isso. As pessoas acham que a vida... não é pra mim não, eu tô casado. Ou não é pra mim não, eu torço pro Vasco. Ou não é pra mim não sei lá, essas coisas. Não, olha só, é pra você sim. Sabedoria é pra todo mundo. Para todo mundo. Ser sábio é de todo mundo precisa ser sábio. Em filosofia a gente fala sábio. Se eu fosse teólogo, eu falei, todo mundo precisa ser santo. Não há, e parece que desde a modernidade isso também é impossível de ser alcançado. Tá? Então, assim, para responder a sua pergunta, eu diria que esse é o ponto. Sim. Então, Robson, acho que a gente esclareceu bastante coisa. O pessoal aqui não está perguntando, mas essas são as perguntas que já vieram mais ou menos para a gente assim. Não, aqui teve o Marlon disse aqui, ó, não pode ter fideísmo. Marlon, que é um ex-aluno meu. Então, Marlon, você sabe disso, né? Fideísmo é uma corrupção da razão. Aliás, uma corrupção da fé. Uma fé fideísta é uma fé ruim. Aquele que tem uma fé doente vira fideísta. Não vou estudar, Deus vai me dar a cura do câncer. Já deu, vamos ser medicina. Entende? A fé doente chama fideísmo. E a razão doente chama-se racionalismo. É a razão que você falou, João, que ela se alega por si mesma, a palavra não é essa, né? Se regozija de si mesma. É uma razão ruim, é uma razão doente. Está muito soberba. A razão, quando ela é razão, ela reconhece a sua fraqueza. Qual é o maior filósofo de todos? Talvez o maior de todos. Sócrates. O que ele dizia? Só sei que nada sei. Veja, essa frase, algumas pessoas, que eu não entendo porquê, elas afirmam que Sócrates está confessando ignorância aqui. Olha como ele não sabe nada. Não, Sócrates ao contrário, ele fala, a frase significa o seguinte, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que falta algo para estudar. Eu sei, que falta muita coisa, que nada sei. Entende? Então, aquela razão que é autocentrada, aquela razão que é autossatisfeita, ela está doente, porque ela não entendeu nada ainda. Quando você estuda e fala, opa, ainda tem muita coisa para estudar. Agora você entendeu, agora você sabe qual é o problema. Tem uma pergunta interessante aqui que fizeram agora. E se a lei for contra a nossa fé? E se a lei for contra a nossa fé? Sim, amado. Bom, aqui, ó, se a lei for contra a fé, se a lei for uma lei injusta, não deve ser cumprida. Nenhuma lei deve ser cumprida. Robson, eu vou preso. Nesse caso, eu falo com dor, não falo com alegria. Nesse caso, o cristão deve ser preso. Um exemplo claro que aconteceu no passado, João. Quem conhece um pouco a história da igreja, o Amaro conhece, fez teologia lá no Estrela. Os romanos, para pegar quem era cristão no século II e III, baixavam uma lei pedindo para que todos os cidadãos daquela cidade colocassem uma pombinha no altar do deus da cidade, ou Atena, ou Apolo. E os cristãos, para não cometer idolatria, não colocavam a pombinha. E aí vinha o prefeito de Roma, ou sei lá, o representante, e falava, cristãos, vão morrer no circo. E aí, entre os cristãos, surgia a ideia, então por que a gente não bota a pombinha rua lá para não morrer? A gente no coração ama a Deus, mas a gente bota a pombinha para não morrer. É inteligente. Quem fazia isso era expulso da comunidade cristã, porque dizia, idolatria, você não teve coragem de morrer por Cristo. Entende, João, como é difícil? Então, nesse caso concreto, o Amaro fez bem quem não cedeu a Roma. Fez bem quem não colocou a pombinha rola lá. Porque aquilo é um ato de idolatria, de traição.
É duro, mas é isso. Se um dia o aborto passar no Brasil, eu até acho que isso vai passar, infelizmente, e os médicos católicos tiverem que trabalhar no hospital, eles devem, se tiver que escolher entre fazer um aborto ou ir para a cadeia, eles deveriam aceitar a honra de ir para a cadeia em nome de Cristo. Professor, não estou conseguindo acessar bem as perguntas aqui. Se você puder ver aí se tem alguma pergunta. Eu estou vendo aqui no meu computador. Acho que não mas não tem, só tem comentário, não tem pergunta não. Renato, Renan, o Vasco sempre sofre com o professor, incrível. Não, quem sofre, o Vasco sofre com o Flamengo, não com o professor. Aliás, Renan, ontem fez 32 anos do gol do Cocada. Você não estava vivo ainda quando o Cocada venceu o Flamengo numa final de Carioca. 32 anos, tá? Só para você saber. Olívia, agradeço ao Robson que sempre nos traz tanto aprendizado. Obrigado, Olívia. Obrigado mesmo. Eu acho que é só isso. Sim, a Olívia fez um comentário. A igreja fundou universidades no mundo inteiro, né? É verdade. Então, se a igreja fosse contra... Se a doutrina católica cristã fosse contra a razão, sabedoria, não tinha por que fazer universidade. Fazia só templo, só leprosário e só. Entendeu? Mas fez. Não só não fez, inventou. A universidade não existia. Quem inventou um lugar específico com mestres foi a igreja. E não os ateus. Tem mais um aqui da Olívia. Como você falou no início, às vezes a razão leva a fé. Podemos dizer que esse foi o projeto de Santo Agostinho? Sem dúvida. Agostinho foi pego porque ele foi soberbo. Graças a Deus. Agostinho era um genial estudante. Temos tempo ainda, João? Temos, à vontade. Agostinho era um genial estudante de direito. Século IV. Tá? E morava ali no norte da África, em Tagaste. Agostinho era um negão. Provavelmente, né? E aí havia um bispo em Milão que era muito famoso pelas suas pregações, um tal Ambrósio. E Agostinho, pensando no seu futuro, falou, vou lá ouvir como ele faz para convencer aquele mano de otário cristão lá. E aí, falaram, Agostinho, cuidado, porque Ambrósio é perigoso. Eu falei, não, eu sou velho, sou um macaco velho, eu vou ficar sendo enganado por padreco. E foi lá, sentou e começou a ouvir Ambrósio. Só que Ambrósio, além de inteligente, Ambrósio tinha o Espírito Santo, né? E Agostinho foi sentando e ouvindo aquelas homilias e vendo a forma como fazia para convencer as pessoas, mas o conteúdo foi entrando também. E de repente ele percebeu que ele estava pensando e agindo como cristão. Quer dizer, ele caiu porque ele achou que conseguia separar a doutrina de Ambrósio da forma do discurso de Ambrósio. Não é possível. A forma e o conteúdo são juntos, são sempre juntos. Então ele caiu com soberba, e graças à soberba dele, que achou que ia ser mais esperto que Ambrósio, ele virou o que nós temos hoje, um santo, um bispo genial, com mais de 20 livros, cada tomo desse tamanho, que ele escreveu na vida dele inteira. A Lindalva perguntou aí, professor, se o fideísmo ele se confunde com fanatismo. Não se confunde. O fanático é um pouco burro. O fideísta pode ser muito inteligente, tá? O fideísta pode ser um cara muito pacífico. O fanático sempre é violento, porque ele é burro, ele é violento. Ele é agressivo. O fideísta ele pode ser um doce, um gentleman, mas fideísta. Quer dizer, ele não acredita que a razão tem um jeito, tem um modo de compreensão. Não acredita. Ele acha que tudo vem da fé. Então ele é um gentleman. O fanático, como ele é burro, ele agride, ele ofende, ele mata, é diferente. Ele faz piada para denegrir, né, para acabar com... Então, há uma grande diferença, Lindalva, entre o fanatismo e o fideísmo. O fideísmo só diz o seguinte, a fé não precisa da razão, é só isso. O fanático fala, a fé é o que importa e eu vou enfiar a goela abaixo. O Marcelo está perguntando em que o positivismo influencia no pensamento moderno. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Mas é a mesma coisa. O positivismo é um tipo de racionalismo. É uma subseção, uma subdivisão. Né?
O racionalismo diz, a razão tem a última palavra. O positivismo diz o seguinte, a razão que eu posso provar tem a última palavra. Então, o positivismo é uma subseção do racionalismo. Então, tem os mesmos erros. Achar que a fé, que o espírito, que aquilo que não é material, não tem nenhuma razão, não tem nenhum tipo de papel na vida do homem. Bom, professor, então, só para a gente ir encerrando aqui, vamos fazer um bate-pronto. Não estava no script, mas fica à vontade. Pode perguntar, é fora do tema, tá? Só para a gente conhecer um pouquinho mais do Robson. Mas eu respondo como? Sim, não? Não, responde e justifica. Mas é de bate-pronto, rapidinho. Um filósofo que te inspira. São Tomás de Aquino. É um gênio. Um santo de devoção. Terezinha de Lisieux. Cinema ou livro? Livro. Muitas vezes. Então, falei outro dia na Instagram. O livro me dá informação. O cinema, eu tenho que ter informação para entender. Então, eu sou mais aluno do que professor. Eu gosto mais de aprender do que ensinar. Entendeu? Tá certo. Cristão discute política? Discute sim. Um lugar especial para você? Praia, qualquer uma. Praia. Uma palavra que defina a vida do cristão? Amor. E agora, para fechar, eu já sei a resposta, mas só para a gente brincar, um time de futebol? Em dezembro de 81. Não, então vamos fechar em alto astral, né? Vamos falar de Flamengo, não. Professor, a gente agradece, tá, a sua participação, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Essa foi a primeira das nossas lives aí, a gente vai fazer agora aqui uma série de lives. Para os nossos seguidores também, quem quiser indicar lá no nosso direct, sugestões para outras lives. Né? O professor Robson também, se depois quiser me passar algumas sugestões que você acha interessante aí, como filósofo, como pensador católico, depois só me chamar lá, tá bom? Se puder indicar alguns conhecidos também de peso bom, para a gente não falar bobagem. Né? Desculpa, eu não entendi agora. Se puder indicar depois também algumas pessoas, né? Que a gente possa fazer umas lives aí. A gente conversa depois. Tá bom? Tá bom. Então, vou botar, João, vou só botar aqui meu Instagram aqui para vocês, o pessoal buscar lá. Tá bom? Tá o link aí, tá? Lá tem muita coisa pra gente estudar sobre família, sobre filosofia também. Então tá ok, professor. Obrigado. A gente agradece aí. Até a próxima. Vamos encerrar. Até mais, pra gente. Até mais. Valeu. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira live. A gente agradece a todos vocês que participaram. Tá bom? Para a semana que vem a gente está programando mais uma. Até mais.